Fica só dar ele esse cantinho aí. Foi de uma hora para outra que começaram a aparecer as minhas. Não, menos esperado. Impressionante. Saudações cinéfilos, estamos aqui no lançamento de Górgona, uma cinebiografia de Maria Alice Vergueiro, e vamos conversar com os roteiristas e diretores Fábio Furtado e Pedro Gessler. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu queria começar perguntando qual foi, de onde veio o desejo, né, essa vontade de vocês de fazer essa cinebiografia, esse documentário sobre a Maria Alice Vergueiro. A gente, quando a gente começou a fazer o filme, ele não era sobre a Maria Alice, né? Ele era um filme sobre atores. A gente começou a fazer um filme sobre atores. Mas com o tempo, com a filmagem, a gente rapidinho sacou que a gente não é que sacou, a gente viu que a gente estava filmando ela o tempo todo, às vezes ficava filmando ela mesmo quando ela não estava fazendo nada. A câmera ficava ali, foi se encantando, né? Pela figura. E aí a gente partiu daí, foi perseguindo esse fio, assim, não sei se... Pra mim não teve assim, quero fazer uma cinebiografia, sei lá, a gente começou a fazer, a gente queria fazer um filme juntos, a gente queria... se interessou pelo motivo, assim, acho, visual, né, se interessou pela situação, pelas relações desse grupo, e foi fazer um filme a partir disso, assim. Aí do meio do processo você começa a descobrir, na verdade, tudo que você queria fazer, por que você estava fazendo isso. Depois você termina o filme, depois que o filme está pronto, você percebe, na verdade, que fazia todo sentido você querer fazer isso naquele momento e tal. Mas na hora é um pouco mais intuitivo, assim. Você vai perseguindo objetos que te intrigam, assim, ou sei lá, que você está... Você não sabe muito bem, né? É um documentário que foi feito de um jeito muito... a gente se permitiu fazê-lo muito no tempo do próprio filme, assim. Então você não sabe direito por que você está fazendo. Você vai seguindo uma intuição, assim, que depois se confirma na parte mais racional do processo, que é a hora que você começa a ver material bruto, a pensar o que você vai filmar no dia seguinte, aí depois você senta na ilha, então é aí que você começa a dar significado para as coisas, né? A filmagem é um momento, num documentário como esse, é um momento mais do sentimento, assim, do interesse, do olhar mesmo. E você falou uma coisa que é engraçado, você fala, os diretores e roteiristas e diretores... Eu achei engraçado também. Na verdade, não tem roteirista nessa história, né? Quer dizer, o roteiro... Não existe um roteiro prévio para esse filme. A gente foi entendendo e descobrindo como fazer, o que interessava e decupando isso ao longo da filmagem, da observação e de um período muito longo de observação de convivência, que foram, sei lá, 5, 6 anos entre filmagem mais intensa e a montagem, que levou 2 anos, que também é um período bem longo para esse tipo de coisa, né? E também porque a gente dependia das temporadas da peça. Então, quando tinha peça em cartaz, a gente estava filmando. Não tinha, a gente não filmava, embora no começo isso foi uma opção, né? Lá pelas tantas, mas no começo a gente começou filmando tudo. Então, se tinha prêmio, tinha atrás, se era a Casa da Maria, enfim, o que parecesse interessante. Aos poucos a gente foi restringindo isso para a situação. É um dos benefícios de processos longos, né? Que você vai amadurecendo, um pouco também porque cansa. Você não quer mais filmar tudo, porque você não tem mais... Cansa, fôlego, né? Mais fôlego para filmar tudo, mas também você vai entendendo melhor. Então, é um processo que você vai... Assim, não tinha aquela agonia assim, puta, mas a gente não vai filmar isso, sabe? O medo de perder coisas vai desaparecendo, porque você não precisa filmar tudo, sabe? Você começa a entender que o filme não é feito de tudo. Ele é feito, na verdade, de muito pouco. Né? Você está recolhendo elementos que querem estar juntos, que já são parte de uma coisa assim. Na verdade, a gente sentia muito, eu acho, de uma maneira geral, eu vejo um pouco assim, que você tá descobrindo um filme, é como se já tivesse um filme ali, né? Dentro de você. E você tá descobrindo qual é o filme que você que você está fazendo, né? Então não é uma coisa de sair pegando e filma tudo e depois a gente vai, porque a gente está fazendo um documentário, então se ela vai descer uma escala, fazer rapel, sei lá, tem que pegar, sabe? Às vezes a pessoa vai assim, né? E a gente não ia nessa onda, sabe? Porque não é um filme sobre rapel, então você vai conseguindo fazer essas escolhas com o tempo. E tinha uma coisa, eu acho que também depende do tipo que o filme está fazendo, porque
muitos filmes possíveis, assim, mas a gente estava mais interessado em encontrar a altura certa da câmera para filmar a cadeira de rodas do que em o que tem de, sei lá, se ela vai ganhar um prêmio de teatro, como ela ganhou durante o processo de filmagem. Mas a gente não queria isso, sabe? A gente estava mais interessado em coisas menores, em coisas menos em acontecimentos. O filme não tem muitos acontecimentos, assim, ele não... E mais numa relação. E mais numa relação. Um estabelecimento de uma relação e de como você retrata essa situação e aquela pessoa. E aí isso é fundamental, para a altura da câmera que ele falou, pode parecer uma coisa idiota, mas para a gente acabou sendo fundamental. Como é que a gente se aproxima dessa figura nesse momento, na condição que ela tem. Eu digo assim, a gente se dedicou muito mais a filmar as mesmas coisas até encontrar o jeito certo de filmar do que a filmar mais coisas, mais interessados, por exemplo, em construir depois uma trama, uma narrativa, alguma coisa. Tudo isso faria parte de um documentário, não é? Mas a gente estava mais interessado em outro tipo de coisa. O que nos interessava era isso, era entender como é que aquele corpo... por que aquele corpo se movimenta daquela maneira. Como é que a câmera se movimenta em relação ao movimento daquele corpo. Em correspondência. No filme ela nem nomeia qual é a doença dela. A gente também não estava interessado em explicar o que é que ela tem. Aparece, a gente está aqui dando a entrevista, está na sinopse, às vezes as pessoas sabem o que é que ela tem. Mas a gente não estava interessado nisso, entendeu? Em contar, por exemplo, mas desde quando você tem Parkinson? Como é ser, não sei o quê? A gente não fazia pergunta, a gente não perguntou nada para ela ao longo desses 5 anos. Não fez nenhuma pergunta. Nem para ela, nem para ninguém. Então é uma abordagem mais voltada para esse... Que também tem muito a ver com a relação. O Fábio já trabalhava com ela, trabalha com ela há muito tempo, já tinha uma relação pessoal. Eu estava chegando ali também, de repente me deparando com uma figura muito desconcertante, que é a Maria Alice, né? Já naquele estado, já a conheci como ela está no filme. Então, para mim, já era todas essas dimensões, o Parkinson, estava tudo junto. E aí a gente ficou ali tentando entender por que a gente estava tão encantado por ela e né? E como traduzir isso. Então, o filme também é um pouco sobre ele tem uma dimensão implícita, eu acho, assim, que é um pouco a relação de quem está filmando e de quem está sendo filmado. Sim. E por que Górgona? Por que Górgona? A gente queria um título que não fosse uma coisa que está no filme, justamente para não precisar explicar. Que o título eu queria uma coisa que iluminasse um pouco o filme, sem explicar o filme. O que eu posso te dizer o que é a Górgona, né? A Górgona é uma figura da mitologia. Eram 3, mas a mais famosa é a Medusa, né? Que ela é uma representação da morte na mitologia. Ela tem esse rosto grotesco da Górgona, porque ela tem uma máscara grotesca, e ela ri, porque ela ri de você, né? Ela ri do seu pavor e tal, e a gente achou que isso era uma imagem muito adequada para falar da Maria Alice, porque a Maria Alice tem essa característica, ela tem a capacidade de se colocar, e é uma coisa que você não pode encarar de frente, né? Porque se você olha para ela de frente, ela te petrifica, né? Você vira estátua, né? A Górgona, né? Mas tipo, ela tem essa capacidade de olhar, de fazer perguntas muito diretas, assim, e de olhar para um assunto muito assustador, que é a morte, o envelhecimento, a degenerescência, que é a falta de condições de trabalho, falta de recurso, a solidão, né, tanto da saúde, mas também do trabalho mesmo, e de se olhar para ela, encara essas coisas muito de frente, e ela encara com essa irreverência e esse riso, né? Também meio grotesco e tal, né? É um título que, como a Maria, como o filme acaba também, como é um pouco o filme, ele tem uma coisa um pouco inefável também, que você não dá para explicar por que chama Górgona também, tintim por tintim. Ele é mais uma alusão, assim, para você entrar no filme com um certo sentimento, assim, sabe? Ele sabia que não ia chamar Maria Alice Vergueiro um retrato. Uma vida, porque não é isso. Você classificou de cinebiografia, mas eu não vejo como uma cinebiografia. Eu acho que, aliás, o que o filme não é, de uma certa maneira,
É isso, porque ele não pretende dar conta da história de vida do personagem central. São alusões, quando aparece o nome, não aparece nem o nome inteiro, quando alguém menciona o nome de alguém, a gente toma o cuidado de não deixar a cena virar na montagem, eu digo, né, de não deixar virar uma cena de conteúdo, assim, sabe, explicando o que é que ela fez, por que ela tá cantando agora. Tem uma cena que ela canta uma música do Brecht lá no piano e a gente poderia ali parar e inserir a imagem da Maria nos cabarés quando ela cantava, sabe, não é o caso, assim, o filme não é esse filme, ele não gostaria de ser esse filme, poderia haver, esse filme poderia ser feito também, mas não foi o filme que a gente fez, né? E, bom, em vários trechos do filme a Maria Alice comenta sobre a dificuldade em produzir teatro, em produção cultural, né, de modo geral. E você, Fábio, é cofundador de uma companhia teatral. Então eu queria entender também em que ponto que entram também algumas críticas aí no filme, se isso foi a intenção ou acabou saindo pela própria Maria Alice e já pegou carona, como foi isso? Eu acho que não tem uma intenção de crítica propriamente, mas isso faz parte do retrato de uma situação, de momento que tem a ver com ela e tem a ver com o contexto. É um contexto ao qual a gente pertence e tem a ver com um determinado tipo de fazer, né, as coisas. Então, para peças, como é o caso das Três Velhas, como foi o caso de Whitehorse depois, embora a gente tenha conseguido patrocínio com as Três Velhas, tenha conseguido patrocínio até mais no Whitehorse depois, processos muito longos, muito estendidos, né, de pesquisa que você fica, eles são difíceis de se viabilizar, né? É difícil você colocar isso num sistema que é feito meio que para outra coisa. E não é que é um problema que é feito para outra coisa, é um problema talvez não existir espaço para se fazer algo um pouco diferente. Mas mesmo assim se faz. A Maria fez isso a vida inteira, a gente fez as Três Velhas, fez o Whitehorse, e o próprio filme acaba sendo também algo semelhante. Ele espelha isso também, porque fazer documentário desse jeito ao longo de 6 anos. O filme, eu acho que toca nessa. O filme a gente não estava interessado em fazer assim, tratar de questões gerais e tal, entendeu? Mas o filme mostra um pouco. Eu acho que ele toca um pouco nessa questão de, quer dizer, ele é uma pessoa que fez escolhas custosas. Ela tem uma carreira dedicada a um certo tipo de trabalho, sem a preocupação de se viabilizar para determinadas coisas, e isso coloca agora, num outro momento da vida, questões que são difíceis, são desfavoráveis e tal. Mas ao mesmo tempo essas escolhas foram feitas, ela fez essas escolhas, ela quis fazer esse trabalho. Então, ela poderia ter feito outras coisas. Poderia ter feito um monte de coisa, ela não quis fazer. E isso quer dizer que ela também é uma atriz e não outra. Isso quer dizer, ela diz isso no filme, ela toca nesse assunto e o filme deixa espaço para a ambiguidade que ela mesma sente agora com relação, não que sente, mas que o personagem ali está expressando, porque sou eu para dizer o que ela sente, mas ali o filme abre um espaço para o personagem expressar uma dúvida também a respeito do que é. O que quer dizer, o que é essa escolha final, se valeu a pena fazer, o filme, sabe, o filme caminha para um final aberto assim também, né, em que as duas dimensões convivem também. E da mesma maneira a gente, entende? Fazendo esse filme da maneira como foi feito, a gente poderia fazer outro tipo de documentário, a gente poderia ter criado um roteiro, a partir de entrevistas, fazer um monte de coisa que a gente não fez, mas a gente não fez porque é uma opção. Talvez um pouco mais difícil, sim, mas é possível, tanto que a gente fez. E parte da precariedade desse fazer, precariedade no sentido da dificuldade desse fazer, foi incorporada e ficou satisfatória porque pra gente fazia sentido em relação àquilo que estava sendo filmado e retratado. Então, tudo certo. Seria bom se tivesse mais condições de fazer esse tipo de cinema? Provavelmente sim, né? Mas é possível fazer. Agora o filme já feito e pronto e tal, é mais fácil para mim também ver por que também a gente escolheu representar, fazer um filme sobre uma pessoa que fez essas escolhas e tal. Eu acho uma questão que se coloca para todo mundo que faz cultura sobre esse regime de cultura que a gente pratica. Sim. Você vai colocando essas... A Maria Alice, eu acho que é uma figura que fala do desconforto, assim, da maneira como a gente está organizando esse modo de produção e quais são as escolhas que você tem que fazer, né?
E quando ela faz alusão, por exemplo, à questão da televisão, a novela, não sei o quê, eu pelo menos não acho que ela esteja criticando a novela em si, entende? Ela só está dizendo que bom, existe para conseguir dinheiro, existe isso, mas depois que você consegue isso, como é que você faz aquilo outro que você queria fazer? Então são questões que ela enfrentou e que ela enfrenta e que fazem parte desse regime. Agora de uma maneira muito literal, porque enfrenta fisicamente, enfrenta, né, com o problema da velhice, o problema, né, que você precisa ter condições para certas coisas, certos desafios que não havia quando ela fez a escolha lá atrás. Então você tem uma personagem um pouco trágica também nesse sentido, de tomar agora, você tem essa ironia dramática assim um pouco, quase que ela está agora olhando para trás e pesando, né? Ela tem falado muito isso nas entrevistas. Eu lembrei exatamente de uma fala dela, assim, que acho que foi sábado passado, coisa parecida, em que ela ficou olhando, ela demorou um tempo, né? E ela falou, eu acho interessante isso que vocês falam de mim, né? Porque eu não sei se eu fui tudo isso. Então tem uma coisa muito, muito honesta da Maria, de realmente olhar para a situação que ela vive, porque ela viveu, questionar e continuar questionando as coisas. Eu acho isso admirável, né? Bacana. Parabéns pelo filme. Queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para os cinéfilos anônimos, convidando para ir para o cinema. Então, 29 de março, venham, Espaço Itaú de cinema, Górgona estreia em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Esperamos vocês. Obrigado. É isso? Eu entro no teatro e começo a tremer. A serpente entra em mim.